Jesus é a nossa Páscoa. Amém? E hoje nós vamos entender o que é Páscoa e por que Jesus é a nossa Páscoa e como nós comemoramos ou comemos a Páscoa e os desvios doutrinários que existem por aí a respeito da Páscoa. Glória a Deus. Então hoje é um pouco de escola bíblica e também um pouco de pregação, mas que nós saiamos daqui hoje sabendo o que significa a Páscoa e como foi, para que foi, quando foi instituída. Amém? Ok? Então nós temos que ir, meus irmãos, ao tempo do Egito, quando o povo de Deus estava escravizado há mais de 400 anos naquela terra. Quando nós falamos do povo de Deus, nós estamos falando do povo a partir dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que começaram a residir, a morar, a se multiplicar na terra egípcia. E como era um povo diferente, um povo que tinha um Deus especial, eles foram perseguidos e o faraó usou essa mão de obra escrava para construir os seus templos e as suas casas e trabalhar na lavoura. E esse povo estava escravizado há mais de 400 anos. Então Deus, pela sua misericórdia, não porque aquele povo merecesse, mas porque o amor de Deus é grande, Ele usou Moisés como instrumento para libertar o povo daquela escravidão. Meus irmãos, vocês vão ver como é bonito o simbolismo profético da Páscoa, como esse simbolismo aponta para o Cordeiro Pascual, como ele aponta para o Senhor Jesus, e vocês hoje vão entender. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo capítulo 12, para a glória de Deus. Aleluia. Podem ficar sentados. Êxodo capítulo 12, e tem um título: A instituição da primeira Páscoa. Amém? Gênesis, depois vem Êxodo, que faz parte do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Diz assim a palavra do Senhor. Estão atentos, meus irmãos? Vamos fazer um culto racional para o nosso entendimento, para que nós possamos entender nesse momento, quando o mundo está comemorando a Páscoa, falando de Páscoa, na próxima semana, Semana Santa, vamos entender um pouco a respeito dessa passagem bíblica. Capítulo 12 de Êxodo diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, lá na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel
o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ou asmos, com ervas amargosas a comerão. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E no versículo 12, começa aqui então a essência disso que está escrito: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. No 17: guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluias! Glória a Deus! Em síntese, Deus disse para matar uma ovelha ou um cabrito sem mancha, sem defeito. Já apontando, eis aí começa o simbolismo, já apontando para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que foi sacrificado à tardinha. Ele morreu na tarde da sexta-feira. Foi quando ele entregou o seu espírito ao Pai. Valeu. Vejam como isso aponta para Jesus Cristo. E ele diz mais aqui o seguinte: e tomarão do sangue deste cabrito ou cordeiro, e passarão nas vergas, nos portais de suas casas, porque neste dia eu ferirei os egípcios, matando todos os primogênitos. Voltando um pouquinho atrás, por que disso? Porque Faraó prendeu o povo, não queria libertar o povo de Deus. Então Deus mandou 10 pragas, gafanhoto, água que se transformou em sangue, a praga dos piolhos, das rãs, da saraiva, que é chuva de pedra. E o Faraó, com o coração duro, não permitiu que o povo saísse. Então Deus disse: eu já sei, eu vou ferir o que ele mais ama aqui na terra, o seu primogênito, seu filho, o filho de Faraó. Então Deus diz: agora o meu povo vai sair, porque eu sou o Senhor. Palmas para o Senhor Deus. Oh glória! Ninguém pode resistir quando Deus vai operar. Ele disse: eu vou tirar o meu povo. Não foi em vão que ele chamou Moisés como instrumento dessa libertação. Exatamente. Obedeceram. E quando ele visse que havia sangue na porta, ele não entrava naquela casa e não iria ferir o primogênito. Aleluia. O que quer dizer Páscoa, pastor? Páscoa quer dizer exatamente isso: passar por cima da marca, sobre,
pular. Páscoa do hebraico, Pessah é a pronúncia, significa passar sobre. Esse é o significado da palavra Páscoa. Mas pastor, não é preciso que o anjo do Senhor visse o sangue nas portas. Ele já sabia, o Senhor é onipotente, onipresente, mas aqui está o princípio da obediência. A obediência, ele mandou que fizesse e tinha que fazer. O povo de Deus precisa ser obediente. Então veio, quando no amanhecer do dia, o faraó foi ao quarto do seu filho e o seu filho estava morto. E os seus serviçais, o seu povo começaram a correr ao palácio dizendo: o meu também morreu, o meu primogênito e o primogênito de todos os animais da terra do Egito morreram naquele dia. E então o faraó se rendeu ao poder de Deus, do Deus de Israel, e disse: pode ir, Moisés, leve esse povo, que ninguém pode com esse povo. Foi assim que o povo saiu da escravidão do Egito. Mas cadê o simbolismo? O simbolismo principal dessa passagem é o sangue do Cordeiro de Deus. Oh glória, aleluia. Quando Jesus foi para ser batizado por João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi imolado como Cordeiro Pascual. O Cordeiro, o animal Cordeiro que foi sacrificado, ele substituía naquela família o primogênito. Olha o simbolismo profético, a simbologia. Jesus foi imolado, morreu em nosso lugar, nos substituindo na cruz do Calvário. É por isso que Jesus é a nossa Páscoa, é o Cordeiro Pascual, porque ele se imolou por nós. E nós, a morte não nos alcança, a morte eterna não nos alcança, porque o sangue do Cordeiro está em nós, o sangue que nos lava e purifica de todo o pecado, está sobre nós. Então nós vemos aí a realização, a confirmação, a coroação desse simbolismo da Páscoa. Nós temos o sangue do Cordeiro de Deus. Palma para o Senhor Jesus. Oh glória! Eles também preparavam essa comida com ervas amargas ou amargosas. Isso era um meio deles se lembrarem das amarguras que sofreram como escravos no Egito. E continuou então essa festa sendo comemorada a partir mais ou menos do ano 1745 a.C. Sempre, todos os anos. Mas aí veio então Jesus, o Cordeiro de Deus. E Jesus, como judeu, também comia a Páscoa. Ele foi imolado e foi morto durante a Páscoa. Veja aí como é forte essa simbologia. E ele estava comendo a Páscoa, quando no meio desta festa, desta ceia, ele fez uma pausa, pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que será morto por vós. E depois pegou o cálice contendo o vinho, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Hoje, glória a Deus, fazei isto agora, doravante, em memória de mim, se lembrando de mim. Então Jesus substituiu aquela Páscoa judaica, que relembrava sempre a saída, a libertação do Egito, substituiu pela ceia do Senhor, que nós, durante a qual e na qual nós nos lembramos da libertação que tivemos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Oh glória, aleluia. E vocês viram aí, isso quase 4.000 anos antes
Deus, já sabendo que o filho iria ser imolado à tardinha, aqui também fala, fazer isso à tardinha, porque será à tardinha, antes do sábado, mas ainda na sexta-feira, que o meu filho será imolado. Esse sim, o sacrifício eterno, eficaz. E durante muitos séculos, o povo de Deus continuou repetindo esse sacrifício, enquanto não chegasse o sacrifício maior de Jesus, o sacrifício maior do Filho, que nos daria a chance da nossa salvação. Foi estatuto perpétuo enquanto não chegasse a nova aliança. O Novo Testamento diz que as festas e os sacrifícios do Antigo Testamento são sombras, eram sombras das coisas futuras. Os sacrifícios e as festas apontavam para as coisas que haveriam de vir. Nós somos bem-aventurados porque nós vivemos na nova aliança eterna. Não vai ter mais outra aliança, não vem mais outro Salvador, não haverá mais Cordeiro de Deus. Ele disse: essa é a nova e eterna aliança no meu sangue, e acabou-se para todo sempre. Nós temos um Salvador e o nosso Senhor. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos ainda estão esperando o Salvador. O Salvador já veio, já está perto de retornar, e muitos ainda estão esperando o Messias prometido. E Jesus disse para a samaritana, à beira do poço, ela disse: nós estamos esperando o Messias. Ele disse: sou eu que falo contigo. Oh, glória! E Jesus diz que nós somos bem-aventurados, porque ele disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então são bem-aventurados os antes de Jesus, que criam na promessa, e os pós-Jesus, como nós hoje, que não vimos o seu ministério, não acompanhamos, não vimos a sua ressurreição e os seus milagres, mas nós cremos, aleluia, porque está escrito na palavra dele, e nós cremos que essa palavra é verdadeira. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus amados, quando nós participamos da ceia, nós estamos dando continuidade à Páscoa dos judeus, a Páscoa instituída por Deus, mas com um outro significado, um significado muito maior, porque agora nós não sacrificamos nenhum animal. Nós não estamos usando de sacrifício de animais, não, porque já foi feito um sacrifício há 12.000 anos, um sacrifício eterno e eficaz, um sacrifício substitutivo, que nos substituiu na cruz. Veio do céu o próprio Deus e se imolou numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a Páscoa, essa é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7 diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia, Deus. Então, meus amados, eles falam também aqui em pães asmos ou pães ázimos. São os pães sem fermento,
nesse dia que os judeus, ainda os não convertidos, comemoram, eles comem esse pão sem fermento, porque fermento na Bíblia é sinônimo de impureza e de corrupção. Então os pães ázimos, ou pães ázimos, eles significavam que os crentes, que os filhos de Deus devem se separar do mundo, devem se separar da corrupção, devem estar bem lembrando isso na sua mente, de que devem se separar deste mundo, não devem ter comunhão com as trevas. É mais um simbolismo da Bíblia Sagrada que nos diz. Então nós temos, meus amados, que Deus fez tudo isso não porque aquele povo merecia. Aliás, era um povo meio cabeçudo, difícil de conviver, teimoso e desobediente. Deus fez por amor. Tudo por amor. E a mesma coisa, Deus nos tirou das trevas, do pecado, da dureza de coração, por amor. Não que nós mereçamos. Nós não fizemos nada para merecer a nossa salvação, mas porque Ele é grandioso, Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele se sacrificou em nosso lugar. Um cordeiro sem mancha e sem pecado. Como diz a Bíblia em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a igreja sabe. Para que todo aquele, é o coração da Bíblia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, mandou, não, Ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E você pode estar até na última hora, quase morrendo, mas se você der um aceno e Deus vê no seu coração que você o aceita como Senhor e Salvador, a misericórdia dele é tão grande que Ele resgata naquele mesmo momento e garante a sua salvação. Que Deus misericordioso, que Deus bom. Nós não fizemos nada. O que você fez e eu fiz durante os tempos da nossa ignorância, para que merecesse para o céu. Me diga, conte nos dias, vai, conte. Nós temos até vergonha, mas a misericórdia de Deus, tamanha misericórdia, quase 1 milhão de pessoas pelo deserto, e não faltou pão, não faltou a carne. Durante o dia a nuvem cobria para que eles não fossem queimados, tostados. Estavam no deserto pelo sol. Durante a noite, essa nuvem, ela resplandecia para que eles pudessem continuar andando e confundisse Faraó que vinha atrás. Oh glória! Não faltou o sapato, não faltou a roupa. A roupa não se acabou os sapatos não se acabaram nos seus pés, nem as suas vestimentas nos seus corpos, porque o poderoso estava com eles, levando até próximo ao Mar Vermelho. E quando chegou lá no Mar Vermelho, Deus acompanhando, palmo a palmo, passa esse povo. Quando chegou diante do Mar Vermelho, não tinha mais saída para o homem, mas tinha saída para Deus. E fazer o que agora, Senhor Moisés? Usa o seu cajado, Moisés. E as águas se abriram e o povo de Deus passou. Talvez, meus amados, você tenha passado por situações tão difíceis na sua vida, e você diz: Senhor, eu estou agora entre a cruz e a espada. Os meus inimigos me colocaram na parede, essa enfermidade vai me acabar, eu não tenho saída para mim. Mas Deus diz: tem saída para você sim. O Deus que tirou 1 milhão de pessoas da terra do Egito, porque eram 600 homens, afora crianças e mulheres.
um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez sair água da rocha. Ele vai resolver o seu problema, Ele vai resolver a sua causa, Ele vai resolver o problema da sua despensa, o problema da sua escassez, Ele vai resolver o problema da sua família, porque o nosso Deus é grande. Diga para o seu irmão do lado: o seu Deus é grande. Aleluia. Oh, Jesus é a nossa Páscoa. Então, quando falarem, meus irmãos, sobre a Páscoa, pense no Cordeiro Pascual, pense em Jesus imolado, pense no sangue de Jesus Cristo. Agora, a sociedade ímpia, a sociedade devassa, que prefere os prazeres da carne, que não estão nem aí para a espiritualidade, que não sabem nem o que quer dizer Páscoa, vulgarizam a Semana Santa, vulgarizam a Páscoa. O que mais come na Páscoa, sabe o quê? Não é o pão da ceia, nem o vinho que representa o sangue de Jesus. É chocolate. Você viu? O negócio é sério. É a Páscoa do chocolate e do ovo de codorna. O ovo de codorna já desistiram. Não, o ovo de coelho, perdão. Desistiram, sabe por quê? Porque verificaram que o coelho não põe ovo. Ele não é ovíparo. Quem põe ovo é cascavel, é a cobra, é a galinha, é a pata. Devia colocar na Páscoa o ovo da pata, da galinha. Por que ovo de coelho? Porque o coelho é bonzinho, né? Se reproduz. Aí acabaram com isso. Agora a indústria do chocolate inventou aquele ovão bem grande. E as crianças falam: pai, quando é que chega aquele dia que a gente come ovo? Sabe nem o que quer dizer. Aí faz aquela festa cheia de uísque, cerveja, forró. Vamos comemorar a Páscoa aqui, gente! Toca aí o baião aí! E toma cachaça. Ainda bem que o inferno é grande, vai caber muita gente. Jesus disse: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E para lá ele mandou os que ele considerou malditos, porque desobedeciam. Está em Mateus, no Evangelho. É uma penitenciária de segurança máxima. Lá não tem celular, ninguém usa, ninguém faz túnel para escapar. Lá ninguém escapa dessa penitenciária de segurança máxima do Senhor. Zombem da Páscoa, zombem do Cordeiro Pascual, zombem de Jesus, zombem do Evangelho, zombem da igreja do Senhor Jesus. Até enquanto podem, até enquanto possam, porque só tem esta vida para zombar, só tem essa vida para desobedecer. Sabe por que ele diz aqui? Com os seus lombos cingidos, seus cintos, sapatos, sandálias. Isso representa a prontidão em que o crente deve estar.